Amém? Então, eu queria ler com você lá em Lucas, capítulo 24. Vamos ver um texto aqui, um trecho um pouco grande, tá, irmãos? A partir do versículo 13, toda a história aqui dos discípulos de Emaús, conhecidos como os discípulos de Emaús. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura para que a gente possa tirar alguns ensinamentos desta passagem da palavra de Deus. Lucas 24, 13. Eu vou ler na versão NVI. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Então, quando diz aqui naquele mesmo dia, é o dia que algumas mulheres foram ao sepulcro do Senhor Jesus e viram que estava vazio, tiveram uma visão dos anjos, afirmando que Jesus estava vivo. Então é o mesmo dia, o terceiro dia, quando o Senhor ressuscitou. Este é o dia que o nosso Senhor ressuscitou. Então naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Irmãos, tem coisas que a gente não explica na palavra, a gente acredita. Amém? Então, se a Bíblia está dizendo que eles foram impedidos de reconhecer, eu não sei por que não diz por quê, eu não sei por quê, mas eu creio que foi desse jeito, e Deus tem um propósito em todas as coisas. Amém? Então, verso 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Senhor, obrigado por este tempo, obrigado por essa descrição tão minuciosa que o Espírito do Senhor levou Lucas a fazer. Nós então estamos, ó Pai, podendo desfrutar dessa história neste dia, porque o nosso irmão Lucas, ele registrou isso de uma maneira tremenda, e nós queremos agradecer o Senhor, que essa história possa falar aos nossos corações e que nós possamos aprender, Deus, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor encontre liberdade nessa igreja, que o Senhor encontre liberdade em cada lar,
e que o Senhor possa ministrar a nós tudo aquilo que está na sua vontade para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amados, esta história, para mim, no meu entendimento, da minha forma de ver, é uma história de renovação, de propósito, de alegria e de esperança. Nós vemos que aqueles irmãos estavam entristecidos, caminhando para fora de Jerusalém. Eles estavam então indo para um povoado chamado Emaús, e o Senhor começou a conversar com eles, mesmo que eles não soubessem quem era aquele companheiro de viagem. Mas quando eles tiveram então os seus olhos abertos e a revelação do Senhor veio sobre eles, eles rapidamente se alegraram e então voltaram, tiveram todo o ímpeto para voltar na mesma hora. Veja o que a Bíblia diz: imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Irmãos, 11 quilômetros dá uma média de 2 horas de caminhada para quem anda bem rápido. Para quem anda bem rápido, 5 km por hora, mais 6 km por hora, bem rápido, dá 2 horas de caminhada. Sem parar. Não pode parar nem para beber água, murcha. Tem que ir direto, caminhando rápido. Se a pessoa caminhar mais ou menos, meio assim, mais devagar, mais tranquilo, vai demorar umas 2 horas e meia. Se for uma pessoa cansada caminhando, vai ser umas 3 horas, pelo menos, sem contar a parada para descansar. Bastante. Então, eles já tinham caminhado 2, vamos botar na melhor das hipóteses, eles caminharam 2 horas, sentaram, comeram um pãozinho e voltaram rapidamente mais 2 horas. Por quê? Porque o vigor deles foi restabelecido. O ânimo para enfrentar aqueles 11 quilômetros andando foi restabelecido. Eles desejaram voltar para estar no lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Estar lá junto com os irmãos, com os discípulos. Não deveriam ter saído de lá, mas eles saíram, não sabemos porquê. Mas quando eles então foram renovados pelo Senhor, eles voltaram para aquele lugar na mesma hora, no mesmo instante. Irmãos, então nós olhamos aqui e aqueles irmãos que saíram de Jerusalém para ir para Emaús. A Bíblia não fala o porquê eles estavam indo para Emaús. O texto paralelo em Marcos diz que dois discípulos, foram para o campo. Eu não sei se eles foram passear, eu não sei se eles moravam naquele lugar, não temos detalhes sobre isso. Eu sei simplesmente que eles abandonaram a comunhão, abandonaram o lugar onde eles estavam com os discípulos e se foram para um outro lugar. E claramente para mim eles estavam frustrados, eles estavam entristecidos. Então, irmãos, o que fez com que eles saíssem dali foi porque a esperança e a expectativa deles foi frustrada. Porque quando eles perceberam que era Jesus que havia falado com eles, rapidamente eles voltaram para lá, ou seja, a esperança foi restabelecida. Olha que interessante no versículo 21, diz assim: nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Eles esperavam isso, mas já era o 3º dia, então eles achavam que Jesus estava morto, não tinha mais como a redenção de Israel ser estabelecida, porque a expectativa que eles tinham era que Jesus ia fazer do jeito deles e não do jeito do Senhor. E eles queriam que Jesus fizesse as coisas do jeito deles. E quando essa expectativa foi frustrada, eles abandonaram o lugar que eles estavam para ir embora. Irmãos, olha só que interessante, deixa aí a sua Bíblia aberta em Lucas, vamos ver um pouco lá em Atos capítulo 1 e vamos voltar aqui para eles. Vamos ver Atos capítulo 1, a partir do versículo 4 e vamos voltar depois para Lucas. Olha só, Atos 1, 4. Eles ainda tinham a expectativa, a Bíblia diz ali em Atos também foi Lucas que escreveu, a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias com eles, ensinando e conversando com eles. E no final desses dias, olha só, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Irmãos, eles estavam obcecados com uma ideia de que então o Senhor iria restaurar o reino a Israel, o Messias glorioso, poderoso em guerra, iria acabar com o Império Romano e Israel ia viver novamente, não como uma colônia romana, mas como um povo estabelecido e um povo livre.
Essa era a expectativa que eles tinham. Uma expectativa até boa, né, irmãos? Mas o que Deus tinha para ele era uma expectativa diferente. Ele lhes respondeu no versículo 7. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a expectativa que eles tinham era de ser um povo livre, mas a expectativa que Deus tinha para eles é que através do poder do Espírito, eles não apenas seriam um povo livre, mas eles iriam proclamar liberdade aos cativos, amém? Iriam proclamar libertação àqueles que estão presos, eles iriam proclamar visão àqueles que estão cegos, eles iriam proclamar perdão àqueles que não têm esperança. A expectativa de Deus para o seu povo é que Ele iria encher esse povo com o seu Espírito, e eles não iam apenas restaurar ali o reino de Israel, mas iriam ganhar o mundo todo, irmãos. Aqui no Brasil, em 2021, o Espírito de Deus está agindo através da sua igreja. Amém? Então, olha só como eles tinham uma visão limitada. Eles queriam ser livres do Império Romano, e o Senhor os estava libertando do pecado. Jesus falou assim: olha, não temam aquele que pode matar o corpo, mas vocês precisam temer aquele que além de matar pode jogar no inferno. Jesus estava então dizendo para eles, falou assim: não temam o Império Romano que pode matar o corpo, porque eu estou dando para vocês a vida eterna junto com o meu Pai. O meu sangue os vai redimir de todo o mal, de todo o pecado, de toda a maldição. É uma liberdade eterna, e não apenas estabelecer um reino aqui terreno, mas um reino invisível, o reino de Deus, a igreja do Deus Todo-Poderoso, a igreja que proclama uma palavra de bênção, de libertação e de vida para aqueles que estão ao nosso redor. Irmãos, então a expectativa deles era uma. E quando aquela expectativa tão pequena que era foi frustrada, aqueles discípulos, eles saíram de Jerusalém e estavam indo embora. Eu não sei se eles foram passear, já disse, não sei se eles estavam voltando para casa, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, eles estavam virando as costas para tudo aquilo que o Senhor tinha falado. Por quê? Porque eles, irmãos, tiveram a expectativa frustrada. E eu quero perguntar para você nessa noite, qual é a sua expectativa de vida cristã? Porque eu acredito que, embora eu e você tenhamos expectativas daquilo que Deus vai fazer, a expectativa de Deus para mim e para você não mudou. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, onde nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamarmos as suas virtudes, as suas grandezas. Somos nação santa. Amém, irmãos? Propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Somos o povo de Deus, nós somos aqueles que o Senhor tem colocado expectativa. Vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. Essa é a expectativa de Deus para mim, para você, para a igreja. Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quando eu olho isso, Ele quer nos libertar, Ele deseja nos curar. Sim, Ele quer fazer tudo isso, mas Ele também quer nos capacitar como igreja, com o poder do Seu Espírito, para que nós possamos ir, fazer discípulos e ensiná-los a guardar toda a palavra de Deus. Deus não mudou de ideia, irmãos. Ele ainda deseja usar a sua igreja para manifestar o seu poder. A multiforme sabedoria de Deus vai ser dada a conhecer através da igreja. Você sabia, irmãos, que os demônios aprendem sobre a sabedoria de Deus quando você se posiciona? Você sabia, querido, que quando você ama, os demônios ficam envergonhados, ficam enraivecidos, eles não podem tocar na sua vida? Você sabia, meu irmão, que quando você está adorando a Deus, mesmo com dificuldades, com problemas de saúde, com dificuldades financeiras, mas você dobra o seu joelho e você adora a Deus, e você proclama a sua fé e a sua gratidão ao Senhor, o diabo fica rangendo os dentes e ele não pode tocar na sua vida. Você sabia que Satanás deve ser um frustrado? Sabe por quê, irmãos? Porque ele não pode nos afastar do amor de Deus, como o pastor Fabiano falou durante o louvor. Nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Amém? Então, querido, esta é a expectativa de Deus, de usar um povo vibrante, alegre, um povo de fé, um povo chamado para fazer tudo aquilo que o Senhor deseja fazer através da sua igreja. Mas veja como uma expectativa frustrada, que eu e você temos, muitas vezes nos tira de Jerusalém, e ali Jerusalém significa o quê? Significa o lugar do propósito de Deus, onde o propósito de Deus vai ser estabelecido na minha vida. Quando eu estou ali em Jerusalém, o propósito de Deus vai ser estabelecido na minha vida, mas quando eu abandono ali, por causa de uma frustração, eu saio daquele lugar, então eu vou viver a minha vida. Mas algo que eu aprendi, irmãos, nesses mais de 30 anos, é que o Senhor sempre dá um jeito. Mais de 30 anos que eu sirvo a Deus. Você pensou que era 30 anos de idade, né, irmão? Também, mais de 30 anos de idade. Eu aprendi que o Senhor sempre dá um jeito. Olha que coisa tremenda. Então, uma expectativa frustrada tirou aqueles irmãos de Jerusalém. E diante do relatório deles, que Jesus aproximou deles e falou assim: e aí, o que está acontecendo? Você não sabe, a gente achava que era Ele que ia redimir o povo, a gente achava que era Ele que ia fazer a redenção, Ele era poderoso em obras, e tristecidos. Mas o Senhor falou para eles, diante do relatório que ele ouviu, Jesus falou para eles no versículo 25, Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Embora eles não o reconhecessem nesse momento, a palavra estava sendo ministrada. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Algum momento da nossa vida nós não estamos percebendo o Senhor, não o estamos reconhecendo, mas Ele está falando conosco nas circunstâncias, na nossa caminhada, na nossa vida, nas lutas que você passa na sua empresa, nas dificuldades que você passa com a sua família, nas frustrações que você pode ter por causa do ministério, nas incertezas, nas dúvidas, em todas as minhas e nas suas lutas. Nós estamos então caminhando aí a nossa caminhada cristã. Mas o Senhor sempre está falando conosco, embora você possa não percebê-lo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A Bíblia diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Jesus falou isso. Talvez você não esteja percebendo, mas Ele está aqui neste lugar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele está. Você percebe que alguém viu Jesus aqui, irmãos? Você ouviu Ele audivelmente falando com você? Pode ser, eu já ouvi, alguns já ouviram, mas nesse momento. Mas você consegue perceber a presença dEle? Talvez não. Mas vai chegar um momento que Ele está falando conosco. Ele está falando conosco. Através do louvor, através da palavra, através de alguém adorando a Deus. Domingo passado, não sei se foi domingo passado que o pastor Paulo ministrou louvor. Foi domingo passado, né? Que seu pai ministrou louvor. Pastor Paulo ministrando louvor, ele aqui com uma alegria, adorando a Deus, e Deus falou comigo, gente. Porque há quase 31 anos, eu conheci o pastor Paulo, e o pastor Paulo era ministro de louvor, ele era mais magro que o filho dele, que o Vitor. Hoje o Paulo está grandão, né, gente? Mas o Paulo era magrinho, assim, magrinho. E ele adorava a Deus com uma intensidade, com uma alegria. Muitas coisas, o pastor Paulo foi meu líder, muitas coisas que eu sei sobre igreja, eu aprendi com ele. A maioria das coisas que eu sei sobre louvor, eu aprendi com ele. A adorar a Deus, eu aprendi com ele. Deus me deu o privilégio de nós morarmos um tempo juntos. Eu lembro quando a gente ia fazer churrasco, as crianças eram pequenas, moramos vizinho. Foi um vizinho, moramos uma casa, 2 casas diferentes. Então eu lembro que uma vez nós fomos fazer um churrasco no clube, e os meninos eram pequenos, e a gente levou o violão. A hora que acabou o churrasco, a gente sentou com o violão, nós começamos a adorar a Deus num gramado, no clube, e nós começamos a chorar na presença do Senhor. Eu e ele chorando, adorando a Deus, a presença de Deus naquele lugar, num quiosque, um domingo à tarde. E nós adorando a Deus, e eu quando vi o pastor Paulo aqui, adorando a Deus, com uma alegria, com uma disposição, Deus ministrou o meu coração, falou assim: olha, é com esta alegria que eu quero ver você adorando a minha presença, adorando a minha palavra, o meu nome. É com essa alegria. E eu falei assim: Senhor, mas eu quero ser assim. Então Deus edificou a minha vida. Irmãos, quantas
situações nós vivemos, e o Senhor está falando conosco em cada uma delas, talvez você não perceba. Você é capaz de ouvir a voz do Senhor através da palavra? Você o reconheceu quando você acordou hoje? Você tem ouvido a voz do Senhor através das circunstâncias da sua vida, através dos teus erros e dos seus acertos? Na sua caminhada você tem tido a capacidade de ouvir? Talvez, irmãos, nós estamos naquele momento que o Senhor está falando agora. Olha, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Como a gente demora, irmãos, para entender. Como a igreja custa a entender, custa a acreditar. Mas o Senhor, Ele não desistiu. Ele poderia simplesmente virar as costas e falar: quer saber de uma coisa? Não dá, cara, esses dois aqui não dá. Eles estão indo embora de Jerusalém, deixa, eu vou falar com aqueles que ficaram em Jerusalém. Deixa esses dois aqui. Não, ele teve paciência, ele explicou a palavra novamente. Deus tem paciência comigo e Deus tem paciência com você, amém, irmãos? A restauração, então, da caminhada deles, verso 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós? Enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Imediatamente. Amados, eu, assim, na minha experiência de vida cristã, os meus olhos foram abertos não uma vez, mas várias vezes. Várias vezes, irmãos. Várias vezes Deus usou pessoas para ministrar na minha vida. O próprio Deus falou comigo algumas outras vezes, a palavra falou comigo. Eu já tive o privilégio de ouvir a voz de Deus audivelmente, falou aqui no meu ouvido mais de uma vez. Eu já tive o privilégio de ter irmãos que vieram e me falaram comigo, e corrigiram a minha caminhada. Eu lembro de uma época que eu estava tão preocupado com uma situação no imóvel, se eu vendia, se eu alugava, e eu preocupado, mas eu não comentei com ninguém na igreja que eu congregava sabia daquela situação. Há muitos anos atrás, as crianças eram pequenas. E eu lembro que eu estava sentado assim na saída, sentado perto da igreja, e aí um irmão passou por mim, despediu: a paz aí, Marcelo, tal, foi embora. Daqui a pouco ele voltou e falou assim: eu tenho a palavra de Deus para você. Você não precisa se preocupar, porque Deus está cuidando de toda a situação. E começou a profetizar na minha vida, e ali os meus olhos foram abertos para o cuidado de Deus que nunca me abandonou. Por que eu estava tão preocupado? Eu precisava então crer que Deus nunca havia me abandonado e ia cuidar de mim. E o Senhor então restaurou o meu caminho. E eu então, de uma pessoa frustrada, eu passei para ser uma pessoa totalmente de fé, com alegria. Quando eu estava construindo a minha casa, eu não tinha dinheiro para investir na casa. E eu estava preocupado, eu estava orando. E um dia eu estava orando de manhã, a Adriana fazia pós-graduação em São Paulo. Então eu acordava às 5 horas da manhã, deixava a Adriana às 6 na rodoviária, talvez até um pouco antes, e voltava lá para casa, morava lá no Urbanova, longe. E eu lembro que eu cheguei lá em casa, morava numa edícula, numa cozinha pequena, irmãos, um espacinho de nada, eu estava orando ali na minha cozinha, e Deus falou ao meu coração, preocupado com a obra, não tinha dinheiro, e Deus falou ao meu coração: nada vai te faltar, nada vai te faltar. Nesse mesmo dia, a minha irmã me ligou e falou assim: olha, eu passei perto da sua construção, e eu olhei, e eu vi, ela estava brilhando. E eu quero dizer para você, muitas vezes eu passei ali, havia uma tristeza no meu coração, ela não sabia de nada. Muitas vezes eu passava lá e me dava uma tristeza, porque via a obra parada e via aquela situação degradante. Mas hoje eu passei ali, não mudou nada externamente. Mas Deus colocou uma alegria no meu coração e eu vi a sua construção brilhando. Então eu estou te ligando para dizer: alguma coisa está para acontecer. Irmãos, no mesmo dia que Deus falou ao meu coração, sabe o que é isso? É uma correção de rumo. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus acompanhando você na sua caminhada. Você talvez está desesperado, você talvez está sem fé, talvez você está abandonando o lugar onde o propósito de Deus vai se estabelecer. Você está abandonando um lugar espiritual, onde a glória, onde a graça de Deus vai ser derramada sobre a sua vida, e você vai ser fortalecido ou fortalecida, e você vai ter experiências de fé, e você vai ter coisas tremendas. Mas, irmãos, quando nós nos frustramos, então, começamos a ter discurso derrotista, começamos então a ter falta de fé, o Senhor dá um jeito de falar conosco. Deus dá um jeito de falar conosco.
E o Senhor então falou comigo, e depois Ele levantou a minha irmã para ligar para mim, para falar a mesma coisa. E eu lembro, irmãos, que em pouco tempo eu mudei para a minha casa, aquela construção que estava parada. Em poucos meses as pessoas me ofereceram dinheiro. E nós mudamos para a nossa casa. Sabe por quê? Porque Deus colocou fé no meu coração. Querido, como anda o seu coração? Quantas vezes o Senhor me corrigiu como marido? Situações que eu estava totalmente fora do propósito do Senhor e Deus começou a corrigir a minha vida. Eu lembro de uma manhã que eu acordei a Adriana chorando. Irmãos, olha a situação, eu estava na minha casa e morava num apartamento ali na Vila Diana, alugado, e a Adriana, domingo de manhã, a Adriana dormindo, as crianças dormindo, e eu orando. A Flávia devia ter 1 ano e meio, 2 anos no máximo. E eu orando domingo de manhã, e Deus falou para mim assim: eu vou te dar uma experiência. Eu falei assim: amém, Senhor, que bênção. E a experiência foi a seguinte: olha, é como se a Adriana tivesse morrido. Irmãos, então, na hora, a sensação que eu tinha é que eu podia ter morrido na cama lá, amor. Essa é a sensação que eu tive, a Adriana morreu. Foi uma experiência espiritual, não dá para explicar. E a hora que Deus falou comigo assim: olha, eu vou te dar uma experiência. É como se a Adriana tivesse morrido, eu vou te dar isso. A Adriana morreu. Na hora que ela falou assim, que Deus falou que a Adriana morreu, passou um filme. Irmãos, imagina um filme de ficção científica que abre uma tela na sua frente e começa a passar umas imagens. E eu comecei a me ver brigando com a Adriana porque a luz estava acesa. Brigando com a Adriana por causa da fralda de criança. Brigando com a Adriana por causa disso, pegando no pé dela. E eu comecei a ver toda a minha chatice, tudo aquilo que eu era chato, irmãos. E Deus então, o que Deus estava fazendo? Deus estava se colocando no caminho ao meu lado e me mostrando que eu estava indo para o lugar errado, quando eu devia voltar para um lugar de propósito. Eu estava indo para um lugar de murmuração, um lugar onde o meu casamento estava sendo prejudicado por causa das minhas atitudes. E eu lembro então que eu fui acordar, eu não aguentei, irmãos. Eu não aguentei, eu fui acordar a Adriana, que eu acordei a Adriana, penso num camarada desfigurado, chorando, totalmente desfigurado. E a Adriana acordou assustada. Foi o que aconteceu? Eu falei assim: você me perdoa? Depois ela me contou assim: pronto, adulterou, né? Adulterou, está pedindo perdão. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus corrigindo. Tantas e tantas experiências, Deus me corrigindo como pai. Já falei aqui também de várias vezes que o Senhor falou comigo: olha, se eu tratasse você como você trata os seus filhos, as suas filhas, como é que seria? Você não tem paciência com elas, você não tem misericórdia, você não caminha com elas, você quer que elas não errem nunca, e você erra sempre. E eu sempre sou misericordioso com você. Deus me corrigindo como cristão. Irmãos, a Adriana foi curada de asma. Foi curada mesmo, porque antes da gente se converter, várias vezes eu fui levar a Adriana para o pronto-socorro. E nós nos convertemos, houve uma palavra que ela ia ser curada. A Adriana tinha crises terríveis, ela tomava remédio todo dia para dormir. Se ela não tomasse o remédio, ela acordava com crise de falta de ar, era terrível. Não era para dormir, né? Ela tomava o remédio para não acordar durante a noite com a falta de ar. Porque se ela não tomasse o remédio durante a madrugada, ela acordava com crise, várias e várias vezes. Corríamos para o pronto-socorro, para tudo. Situação terrível. E quando nós nos convertemos um dia, a Adriana teve uma crise, irmãos. E a gente já era convertido, já tinha palavra de cura. E eu comecei a orar com ela para ela ser curada. Irmãos, e ela não era curada, e eu tinha que ir com ela para o pronto-socorro. E eu fiquei tão irado, que eu dei um soco no peito dela. Ser curada em nome de Jesus, e dei um soco nela, irmãos. Sabe o que aconteceu? Doeu, né? Doeu o peito dela aqui, né? Região aqui do pulmão. E ela não foi curada, irmãos. E eu fiquei frustrado com Deus. Fiquei chateado com Deus, porque Deus não fez aquilo que eu gostaria, que eu precisava que Ele fizesse. E eu já falei também, eu falei assim, eu fiquei tão bravo com Deus, que eu falei assim, olha, eu sei que eu tenho que orar, mas eu não quero falar com o Senhor, então eu vou orar em línguas. Eu fiquei uma semana só falando em línguas, porque eu não queria falar com Deus. Que coisa absurda, irmãos. É ridículo, eu sei que é. Mas é coisa de meninice, de cristão sem maturidade, de cristão talvez sem entendimento, mas o Senhor suportou a minha fraqueza. Se fosse eu, talvez eu olhava assim, está vendo? Como é que esse cara vai ser pastor? Eu tenho um chamado para ele. Eu já falei para ele que eu quero que ele seja pastor, e ele não quer falar comigo. Não serve, vou achar outro.
Cadê o próximo da fila? Não, irmão, o Senhor teve misericórdia de mim, caminhou comigo, me ensinou, me ajudou, me perdoou. Quantas e quantas vezes me corrigiu como líder. Deus me amou quando eu estive frustrado, chateado com Ele. E Ele me mostrou que me ama, não uma vez, não duas, várias vezes. Deus me mostrou que Ele me ama. Deus não tem mostrado para você que Ele te ama, irmãos? E nós precisamos então ser corrigidos na nossa caminhada. Precisamos então que o Senhor fale conosco, e Ele faz isso, Ele vai no caminho que nós estamos indo, Ele não precisava fazer isso, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, mas Ele vai, Ele nos acompanha onde nós estamos andando, e Ele então começa a nos chamar de volta, começa a nos ensinar, começa a ministrar sobre nós, usa uma música, usa um irmão, usa uma circunstância, usa um evento da natureza, não sei, mas Deus faz. A Adriana uma vez foi pedir uma bolsa para as meninas na escola, são testemunhos que a gente sempre repete, mas são tremendos, irmãos. Eu estava viajando a trabalho, e ela tinha uma conversa na escola onde as meninas estudavam, e ela tinha que pedir uma bolsa lá. A nossa situação financeira estava muito difícil, apertada, e ela tinha que pedir uma bolsa, então ela foi, e ela parou na padaria para tomar um café, e ela pediu lá um pão com manteiga na chapa, que ela gosta, e de repente tinha um pardalzinho na padaria, e a Adriana não pode ver um bichinho, irmãos, que ela começa a jogar comida para o bichinho, ela não pode ver. Então ela pegou o pãozinho e começou a jogar para o pardalzinho, assim, e o pardal vinha, pegava o pãozinho, comia, ia embora, voltava, e ela jogando. De repente o Espírito Santo falou para ela assim, não se preocupe, esse pardal ele não plantou trigo, ele não colheu trigo, ele não fez a massa, não fez o pão, mas ele está comendo pão, porque eu o sustento. E estou usando a sua vida para sustentar ele. Por que você está preocupada? Eu vou te ajudar. Aí ela ficou toda feliz. Chegou lá para pedir a bolsa foi negada. Não deu. E ela ficou sem entender. Não entendi. Mas nós entendemos quando olhamos para trás, irmãos, como Deus nos guardou. Deus estava dizendo, não se preocupe com a bolsa, não é a bolsa que vai fazer diferença, não é essa circunstância, não é aquela coisa, não é nada, as coisas passam, esse mundo vai passar, irmãos, mas a palavra de Deus jamais passará, o amor de Deus sobre nós nunca vai cessar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos preocupados com uma ou outra coisa, e nós saímos então do centro ali de Jerusalém, onde o propósito de Deus vai ser liberado sobre nós, por causa de uma frustração, porque não entendemos isso, não entendemos aquilo, porque esperamos que Deus vai fazer a coisa desse jeito, que Deus vai fazer isso aqui. Para eles era grande demais, que Israel fosse salvo e fosse então uma nação livre, para eles era o máximo, mas o que Deus tinha para eles era ganhar o mundo inteiro, muito maior do que apenas restaurar aquele momento a nação de Israel. Eu quero dizer para você, o que Deus tem para você é muito maior do que você quer. Amém? Amém, Adriano? O que Deus tem para você é maior do que você quer, irmão. O que Deus tem para você é maior. É maior. Às vezes a gente está preocupado em ganhar dinheiro, o que Deus tem para você é a salvação da sua casa. Às vezes estão preocupados em mudar para uma casa maior, melhor, não sei, ou ter um carro diferente, mas o que Deus tem para você é a eternidade. O que Deus tem para você é encher a sua vida com o seu Espírito e fazer de você um instrumento da sua glória, um instrumento do seu poder. Oh, querido, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que vai operar milagres, maravilhas, alguém que tem uma palavra de esperança, de autoridade. Deus quer te levar para lugares que talvez você nunca sonhou. E nós estamos aqui achando uma coisa, achando outra, mas o que Deus tem para nós é muito maior, irmãos. Eu lembro quando a Adriana falou para mim assim, olha, a gente tinha 2 meses de convertido no máximo, e a Adriana botou a mão na minha cabeça e falou assim, meu filho, você vai pregar em lugares distantes. E a gente nem sabia o que era isso, irmãos. Nunca tinha pregado na minha vida. Mas o Senhor já me levou para pregar na Argentina, no Chile, na Bolívia. Amém? Já preguei no Tocantins. Já preguei também lá no Parque Novo Horizonte, mas longe, irmãos. A gente nem sabia o que era. Mas de uma coisa eu sabia. Eu falei assim, Senhor,
eis-me aqui, o Senhor mudou a minha história e eu sou teu para sempre. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. Isaías, quando ele estava profetizando sobre a restauração de Jerusalém, no capítulo 30 de Isaías, ali ele estava dizendo que a nação ia ser presa, Jerusalém ia ser destruída, eles iam sofrer ali um juízo de Deus. Mas ao mesmo tempo ele também profetizou a restauração, e enquanto ele profetizava a restauração de Jerusalém e do povo de Deus, ele falou assim: olha, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Outra versão diz: andai por este caminho. Se você se desviar para a esquerda, ou se você se desviar para a direita, haverá uma voz atrás de você: olha, este aqui é o caminho, andai por ele. Ah, porque Deus faz isso? Porque o Senhor quer o melhor para você, querido. Ele quer que você viva o propósito dele. Então, de repente, você se vira para cá e Deus fala: peraí, não é? Você ouve uma voz, Deus ele dá um jeito de falar com você. Não é por aí não, é para cá. Aí você vem, está andando bem, daqui a pouco você vira um pouquinho para lá e Deus fala: não, não é por aí não, é para cá. E você então vai corrigindo a sua vida. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para você, eu e você não podemos imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, mas o Senhor nos revela, nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus perscruta todas as coisas. Então, irmãos, eu não sei o que Deus tem para mim, mas o Espírito de Deus sabe, e quando eu me desvio do caminho, Ele fala comigo, Ele fala com você, Ele quer nos levar ao centro da sua vontade. Irmãos, então esse é o primeiro domingo de 2021. Eu sei que Deus não nos abandonou, Ele prometeu que estaria conosco, e Ele está, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Nós precisamos então estar dispostos a, como aqueles irmãos, assim que tivermos a revelação, e imediatamente, a hora que os seus olhos foram abertos, eles voltaram para onde nunca deveriam ter saído. Querido, isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Quando nós ouvirmos a Deus e voltarmos para o ponto onde Ele quer que nós estejamos. Quando você tiver a revelação de Deus, seja pronto para obedecê-lo. Se o Senhor está te revelando para pedir perdão para alguém, peça perdão. Se o Senhor está te revelando para dar uma oferta para alguém, dê a oferta para essa pessoa. Se o Senhor está falando algo com você, faça isso. Faça isso. Eu lembro que eu estava numa escola de profetas, lá no Paraná, já há alguns anos, e eu estava dormindo ali, num alojamento cheio de gente, e um rapaz estava dormindo em cima de mim do beliche, e eu estava ali e tal, e um dia Deus falou comigo: dá R$50 para ele. E eu confirmei, né? É o Senhor mesmo, Senhor? É o Senhor mesmo, tem certeza? E Deus falou comigo assim: dá R$50 para ele, porque ele está precisando. Aí eu chamei meu irmão e falei assim: irmão, quero dar uma oferta na sua vida. Não, nós estávamos juntos participando de um encontro. Estamos todos juntos, vários homens, líderes do Brasil todo. Ali, participando de um encontro, de uma escola de profetas. E o Senhor falou comigo, eu fui ali e falei assim: eu tenho uma oferta de Deus para você. O rapaz quase chorou, cara. Ele falou assim: você não sabe como isso aqui sustenta a minha vida e como isso vai abençoar a minha vida. Eu falei: gente, R$50. Para ele fez toda a diferença. Eu não sei por que exatamente isso, aquele valor, mas foi o que Deus me pediu. E foi algo que eu semeei na vida daquele irmão. Quando você recebe uma direção de Deus, faça. A Roselena, o que você deu? Foi panela, Roselena? Nem lembro o que você foi, uma panela elétrica, né, irmã? Ela queria uma panela elétrica. O dia que ela comprou, Deus falou para ela assim: não é para você não, essa panela é para a irmã tal. E ela falou assim: ai, Senhor. Foi lá e ministrou na vida da irmã. Irmãos, que coisa tremenda. Que Deus é esse? Que sabe exatamente o que nós precisamos. Meu irmão, ouça a voz do Senhor. Creia que Deus vai fazer. Irmãos, nós às vezes estamos muito pacatos. Estamos muito tranquilos. A nossa vida cristã, ela se resume a estar no domingo aqui e a orar dentro de casa. Isso é bom, não é ruim, irmãos.
Mas eu quero fazer parte de uma igreja que faz a diferença. Eu quero ser a igreja que faz a diferença. Irmãos, nós precisamos sair dessas quatro paredes. Nós precisamos ter palavra de ousadia. Irmãos, quantas e quantas testemunhos. Eu gosto dos testemunhos da minha esposa. Dentro de um ônibus, de um circular, uma menina grávida do seu lado, e Deus fala para ela assim, fala para a menina que ela não está sozinha. E a Adriana, tímida, vocês não conhecem, mas ela é tímida. Aí virou para a moça com um barrigão desse tamanho assim, né? Você está grávida, né? A moça assim, estou. Aí ela falou assim, não sei se você vai entender, mas eu preciso te dizer algo. Deus falou para eu te dizer que você não está sozinha, que Ele vai te ajudar, Ele vai cuidar de você. A menina começou a chorar no ônibus. Meu namorado disse que o filho não é dele, rejeitou a gravidez, disse que o filho não é dele, isso há muitos anos. O meu pai me expulsou de casa, eu estou morando de favor, estou sozinha, eu estou desesperada, não sei como vai ser. Mas Deus usou alguém para trazer conforto àquela vida, e esse alguém foi a minha esposa. Foi na feira, irmãos, comprar alface, tomate, fruta, foi na feira. Passou por um rapaz, o rapaz estava lá vendendo um brinquedinho, um aviãozinho. Deus falou com ela assim, olha, tem uma palavra para esse cara, aí pegou, foi, será? Aquele jeito, né? Foi, pegou lá as coisas, está voltando, o cara estava lá ainda, aí pegou e falou assim, olha, desculpa, não sei se você vai entender, mas olha, Deus quer mudar a sua história, Deus tem uma obra grande para fazer na sua vida, Deus quer o seu coração, e começou a ministrar para aquele homem. E o homem ficou meio surpreso, e chegou o colega dele que estava do lado, e falou assim, glória a Deus, glória a Deus. Aí a Adriana falou assim, opa, irmão detecte. Isso é irmão, né? Glória a Deus, irmão. O irmão falou para ela assim, nós estávamos no culto essa semana, eu levei ele não é crente não, mas eu levei ele, foi comigo no culto, porque está passando uma situação difícil. E o pastor falou para ele assim, falou assim, olha, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida, Deus tem uma obra grande para fazer na sua vida, e para que você saiba que é verdade que eu estou falando, essa semana, Deus vai levantar uma pessoa na rua que vai te dizer essas palavras. E a Adriana passando pela feira, Deus usou a vida dela. Irmãos, isso não é tremendo, irmãos? É tremendo, irmãos. É maravilhoso. Fui comer com a Adriana num shopping, lá em São Paulo, alguns anos atrás. Sentei com a Adriana ali, e a gente almoçando, daqui a pouco veio uma moça para nos atender no restaurante. E eu olhei para ela e falei assim, olha, você me perdoe, eu estou aqui com a minha esposa, eu quero dizer para você que eu sou uma pessoa séria, eu sou um homem de Deus, eu estou aqui, mas eu tenho que te dizer algo para você. Aí o que foi? Eu falei assim, olha, eu preciso dizer para você que você é muito bonita, não deixe ninguém te desprezar. Deus tem algo para você. A moça começou a chorar, irmão, fugiu. Com o tempo, entrou no banheiro, ficou lá, daqui a pouco ela voltou assim, moço, o senhor não sabe como eu precisava ouvir isso hoje. Como eu precisava dessa palavra na minha vida. Agora, por favor, não me fala mais nada, porque eu não posso chorar, senão eu vou perder meu emprego aqui. Não podia falar com ela, que ela chorava. Estava voltando de Curitiba, paramos lá na estrada por causa do congestionamento, saí do carro, comecei a pregar para os caminhoneiros lá, irmãos. Está todo mundo na rua lá, na estrada, ficamos 2 horas parados. Vamos pregar o evangelho para os caras, conversando, descobri que um deles era desviado. Aí começamos a conversar e tal. Foi uma benção. Paramos no hotel, porque ficou tarde para vir para casa, paramos no hotel, e o hotel nos deu lá um brinde, e o brinde era um coquetel no bar da piscina. Aí eu fui com a Adriana no bar da piscina, legal, um coquetel sem álcool, né, amor? Pedimos um coquetel sem álcool, gostoso, o cara fez bem caprichado lá. E eu sentei, comecei a conversar com ele, e de repente, quando vi que já estava eu e a Adriana, a gente estava pregando para ele, irmãos. Pregando para ele, e fizemos uma oração com ele ali no bar do hotel, e o cara chorou ali, dizendo que ia voltar para Jesus, porque estava afastado dos caminhos do Senhor. Fui deixar as meninas para jantar, nosso aniversário de casamento. Fui deixar a Fernanda e a Flávia, eram crianças, deixar na casa da avó, para a gente poder ir jantar, num jantar romântico, todo feliz, pusemos uma roupa legal, bacana, vamos ter um tempo nosso romântico, gostoso. Chegamos lá, a hora que nós chegamos na casa da minha sogra, tinha uma visita lá na casa dela, que a gente não conhecia. E aquela mulher queria ouvir falar sobre Jesus. E na casa da minha sogra era assim, aí quando alguém quer ouvir falar de Jesus, chama o Marcelo e a Adriana. E nós fomos lá, chegamos lá. A mulher queria ouvir falar de Jesus, então nós começamos a pregar para ela, irmão. Foi mais de 2 horas, pregamos, a mulher se converteu, pegamos as crianças, voltamos para casa, não teve jantar romântico.
Não teve. Mas pergunta se a gente está triste. Uma vida foi salva. A Adriana está me lembrando que ela é pastora hoje. Ela mora em outra cidade, no interior de São Paulo. Ela é pastora hoje. Ela era viúva, se casou de novo e hoje tem um ministério. Amém, irmãos? Então o que eu estou dizendo é que a vida do crente não é monótona. Irmão, ser cristão não é chato, ser cristão é empolgante. O que Deus vai fazer hoje? O que Deus pode fazer agora no caminho que você tem daqui para a sua casa? Qual é a pessoa que talvez você pode encontrar no elevador do seu prédio, que talvez você pode encontrar ali na lanchonete ou aonde você vai comer algo? O que pode acontecer agora nós não sabemos, mas uma coisa eu sei: eis-me aqui, Senhor, usa-me para a sua glória em nome de Jesus. Irmãos, vocês não estão empolgados não? Só eu que fico empolgado? O povo não está empolgado não, Adriano, dá uma olhada, o povo está desanimado. Vocês não estão empolgados não, irmãos? Amém? Quantos querem viver essa realidade espiritual? Quantos querem viver isso? Leia o livro de Atos, irmãos, e você vai ver. Perseguiam eles abandonavam as suas casas e iam pregando para onde quer que eles iam. Filipe estava lá pregando em Samaria, estava cheio lá, pregou, a cidade toda se converteu, ele estava lá honrado, era um pastor, que ia ser o pastor lá, e Deus falou para ele: agora você sai daí, vai para o deserto. Irmãos, imagina você numa igreja, que você ganhou toda a cidade para Jesus, você está ali, honrado, todo mundo te ama, olha, nosso pai espiritual. Deus falou com o Filipe: sai daqui, Filipe, vai para o deserto. Ele foi para o deserto, não tinha ninguém, e ficou lá no deserto. Aí, não, fica aí. Daqui a pouco passou um cara lendo o livro de Isaías, uma pessoa, um eunuco da Etiópia, e Deus falou com ele: segue esse carro. E ele começou a seguir e perguntou: você compreende o que você está lendo? O cara: não, então me explica. Ele subiu no carro, explicou. O rapaz se converteu, parou num lugar, desceu onde tinha água, batizou o cara. A hora que o cara saiu da água, Filipe sumiu, foi arrebatado, foi parar em outro lugar. Eu não fui arrebatado desse jeito ainda, irmãos, mas eu tenho expectativa. Por que não? Já pensou? Que loucura! Você pode estar aqui, irmãos, e amanhã Deus pode fazer algo diferente. Você pode estar aqui hoje e amanhã Deus pode te levar para outro lugar. Deus pode fazer algo tremendo, irmãos. Deus pode abrir uma porta para você espetacular. Uma porta para você pregar. Deus pode abrir algo. Deus pode, de repente, sei lá, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que estão solteiros aqui, os jovens, aquela pessoa com quem você vai se casar já está viva, está andando por aí. Amém, Vitor? Ela já está andando por aí, cara. De repente você vai topar com ela, irmãos. Assim, sabe aquela que você olha, a pessoa brilha? A prometida. Já está por aí, irmãos. Vai mudar, nossa vida vai mudar. Nós não sabemos como será, porque aquele que é dirigido pelo Espírito é que nem o vento. O vento vem, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós precisamos ter a expectativa, deixar Deus corrigir as nossas expectativas e nos levar para um lugar de bênção e de vitória em nome de Jesus. Amém? Vou chamar o pastor Fabiano. Eu queria que você pudesse estar meditando nesse momento. Meu irmão e minha irmã, será que o Senhor está te acompanhando agora, nesse momento, na sua caminhada, para corrigir a sua expectativa? Para corrigir talvez algo que você está vivendo, e você pode estar frustrado, e o seu propósito está aqui, você deveria ficar aqui, como aqueles irmãos deveriam ficar em Jerusalém, mas por causa da expectativa, eles achavam que o Senhor iria redimir e tal, tudo aquilo que nós lemos aqui, e como não aconteceu do jeito que eles queriam, então eles saíram daqui e estavam indo para outro lugar, e o Senhor os alcançou naquele caminho para corrigir. E quando eles tiveram então a revelação de que eles estavam no lugar errado, imediatamente eles voltaram para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Será que Deus está nesse momento tentando corrigir a sua vida, tentando corrigir a sua caminhada? Será que Deus nesse momento está tentando corrigir a sua expectativa? Talvez você queria: eu queria tanto aquele emprego, Deus me deu aquele emprego, agora eu estou de mal com o Senhor.
Eu sei, querido, eu estou falando assim, mas eu também já fiquei assim. Eu queria tanto que Deus curasse a Adriana, e Deus não a curou naquele dia. Eu fiquei bravo com Deus. Deus tem expectativas muito maiores do que aquelas que nós temos. Vamos nos deixar ser corrigidos pelo Senhor, amém? Deixa o Senhor tocar na sua vida, deixa o Senhor ministrar ao teu coração, deixa o Senhor falar contigo, deixa o Senhor dirigir os seus passos. Ele é bom nisso, irmãos. A nossa expectativa pode ser uma, mas a expectativa dele não mudou. Ele ainda continua procurando homens para encher com o seu espírito. Ele ainda continua procurando mulheres para derramar do seu espírito, para encher-nos com o seu espírito, para restaurar a nossa vida, para levar-nos a ter uma vida vitoriosa em Cristo, vencendo sobre os nossos pecados, uma vida restaurada, uma vida frutífera. Uma vida onde nós vamos ter uma família abençoada, cuidada, restaurada, liberta, onde nós vamos então servir ao Senhor com unção, ousadia e poder. A expectativa, irmãos, de Deus é usar a sua vida. Cada um que está aqui neste lugar pode e deve fazer a diferença neste mundo. Nós podemos fazer a diferença, irmãos. Nós devemos fazer a diferença. Por isso vamos permitir que o Senhor nos leve ao centro do seu propósito. Aleluia. Enquanto o pastor Fabiano ministra essa canção, fala: Senhor, corrige a minha vida, dê liberdade ao Senhor. Meu irmão, se o seu coração esteve ardendo como o coração desses discípulos, eles perceberam que havia algo diferente. E talvez você tenha percebido que há algo diferente na sua vida acontecendo. Algo está chamando a você para tomar uma decisão. Algo está chamando o seu coração para decidir caminhar de uma maneira diferente com o Senhor. Esteja aberto àquilo que Deus quer fazer. Ore nesse momento, fala: Senhor, corrige, tenha a liberdade de corrigir a minha vida. Senhor, os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. A expectativa que o Senhor tem para nós é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Está de acordo com a palavra que diz aos Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado, porque Deus é maior do que nós podemos entender ou imaginar ou esperar. Mas nós queremos dizer nessa noite: eis-nos aqui, leva-nos a viver tudo aquilo que o Senhor tem, leva-nos a viver, Deus, a realidade da expectativa que o Senhor tem. Cura-nos, Senhor, liberta-nos, ó Pai, restaura-nos, ó Deus, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão, ó Pai, faz com que nós nos lancemos, ó Deus, a Tua presença com o coração aberto, ó Pai, com alegria, ó Deus, com uma expectativa de viver aquilo que o Senhor tem. Ó Pai, eu quero ter o vigor que foi dado àqueles irmãos que, em face da noite que já estava chegando, ó Pai, embora eles tivessem caminhado já 11 quilômetros, quando os seus olhos foram abertos, não havia distância, não havia, Deus, escuridão, não havia nada que os impedisse de voltar para onde eles deveriam estar. Ó Pai, coloca um vigor novo na minha vida, na vida de cada um que está aqui, que você tenha agora um vigor, um novo ânimo, que você seja agora revigorado para caminhar toda a distância que você precisa caminhar para viver o propósito, os sonhos, a expectativa que Deus tem para a sua vida. Seja livre, seja fortalecido, seja curado, querido, seja restaurado. Tenha agora a sua mente aberta, tenha o seu espírito aberto, tenha os teus olhos espirituais abertos, porque muitas vezes estamos impedidos de ver, estamos impedidos por um determinado breve tempo, mas a palavra está sendo liberada, e eu declaro: quando você tiver a revelação daquilo que Deus tem para você, não hesite, mas caminhe para voltar da onde você nunca deveria ter saído, para o centro da vontade de Deus, onde o propósito será estabelecido, onde a graça vai ser derramada, onde o Espírito vai ser dado, onde o poder virá sobre a sua vida, onde você terá propósito para viver, alegria, alvos para buscar, e não mais alvos
como um carro, uma casa ou coisas terrenas e naturais, mas os alvos que Deus colocará sobre a sua vida, sobre o seu coração, serão vidas, alvos que vão dar frutos para a glória de Deus, alvos para a eternidade do Senhor, vidas restauradas, famílias curadas, bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.